no silêncio cortante das florestas nórdicas, no eco distante dos tambores de guerra ressoando pelos fiordes, havia olhos atentos que enxergavam antes da flecha ser lançada, mãos firmes que manejavam espadas tão afiadas quanto a própria honra, e corações que pulsavam não pelo amor de um homem, mas pela fúria do campo de batalha. Elas não esperavam ser lembradas, não imploravam por espaço nas sagas. Elas tomaram esse espaço, com sangue, com coragem, com uma história que o tempo tentou calar, mas que agora será desenterrada. Prepare-se para mergulhar num capítulo sombrio e fascinante da era viking. Um lado oculto, encoberto por séculos de silêncio, esquecido nos pergaminhos e distorcido pelos olhos da história oficial. Não estamos falando dos grandes reis nórdicos, nem dos famosos drácares que cruzavam os mares como monstros de madeira e ferro. Hoje, vamos além dos relatos heróicos já gastos. Vamos falar das guerreiras que o tempo tentou apagar. As escudeiras vikings, conhecidas como Shield Maidens, foram mais que figuras míticas. Elas foram o grito oculto entre as linhas da história. Foram a lâmina invisível que dividiu o destino de muitos reinos. E por muito tempo tudo o que se dizia sobre elas era que talvez fossem apenas lendas. Talvez fossem fruto da imaginação de bardos e escritores. Talvez nunca tivessem existido. Mas em 2017, uma cova enterrada nos ventos gelados de Birka, na Suécia, mudou tudo. Neste vídeo vamos explorar o que as sagas não contaram com clareza. Quem eram essas mulheres? Elas lutavam por honra, por sangue, por liberdade? Ou carregavam algo ainda mais profundo, mais ancestral, mais perigoso? Vamos analisar fatos arqueológicos que desafiam a lógica tradicional. Revisitar mitos e rituais esquecidos que ainda hoje ecoam em algumas culturas. E entender por que, mesmo quando tudo tentava apagá-las, as escudeiras resistiram. Se você acredita que os vikings eram apenas homens brutais desembarcando em costas inimigas, é melhor respirar fundo, porque este vídeo vai virar sua visão do avesso. E se você quer continuar explorando a verdadeira história viking, sem filtro, sem romantismo e com a intensidade de quem atravessa séculos para contar a verdade, se inscreva agora no canal. Aqui, a cada semana, desenterramos os ossos da história e devolvemos vida às vozes que tentaram silenciar. Agora, afie sua curiosidade, porque estamos apenas começando. Imagine o campo de batalha, coberto pela neblina da manhã, o chão ainda úmido do orvalho da noite. Os homens marcham com o peso da guerra nos ombros, mas entre eles, há silhuetas diferentes, mais leves, mais ágeis, com olhos que não pedem espaço. Tomam. Essas eram as Shield Maidens, as escudeiras, vikings. E a primeira pergunta que ecoa pelos séculos é: elas realmente existiram? Ou foram apenas mitos esculpidos em poesia? Nas sagas nórdicas, elas surgem como figuras intensas, complexas, não como donzelas em perigo, mas como predadoras em meio à guerra. Lagertha, por exemplo, descrita em textos antigos, não era apenas bela. Ela era feroz. Lutava ao lado de Ragnar Lodbrok, comandava tropas, vencia batalhas. Outra figura lendária, Alfhild, começou como princesa e tornou-se pirata. Mas até que ponto isso tudo é verdade? Durante muito tempo, a tradição oral nórdica foi vista com desconfiança por historiadores modernos. Mas essa visão começou a mudar quando percebemos que o mito, dentro da cultura viking, não era apenas fantasia, era uma forma de preservar verdades simbólicas, identidades culturais e até fatos camuflados sob metáforas. As sagas não eram crônicas neutras, eram registros emocionais. E nesse cenário, onde lenda e realidade se entrelaçam como os fios de um tapete rúnico, as escudeiras aparecem com consistência demais para serem ignoradas. A figura da mulher com espada e escudo aparece repetidamente em diversos pontos do mundo nórdico. Elas não eram apenas personagens secundárias. Elas tinham nome, propósito, legado. Mas os séculos seguintes
especialmente após a cristianização da Escandinávia, tentaram varrer essas presenças do mapa. Mulheres guerreiras passaram a aparecer incômodas, inconvenientes demais para a nova ordem moral que surgia. E assim, os relatos começaram a ser tratados como ficção, como exageros de um povo bárbaro e pagão. Só que agora, com o auxílio da arqueologia e de uma nova leitura histórica, estamos voltando nossos olhos às sombras que antes ignoramos, e nelas vemos escudos, vemos lâminas, vemos mulheres. E o que vem a seguir vai provar que tudo isso é mais real do que a história tradicional ousou admitir. Em 1889, nas terras gélidas de Birka, uma ilha sueca que foi um dos maiores centros comerciais da era viking, arqueólogos desenterraram uma sepultura imponente. Dentro dela, repousava um guerreiro cercado por armamentos de elite. Espadas, machados, lanças, um arco completo com flechas, escudos e até 2 cavalos sacrificados. Sinais claros de um status elevado no campo de batalha. Durante mais de um século, ninguém questionou. Era obviamente um homem. Afinal, quem mais seria enterrado com tamanho arsenal de guerra? Mas foi só em 2017, sim, em pleno século XXI, que a verdade veio à tona. Testes de DNA mitocondrial revelaram algo que abalou os alicerces da arqueologia viking. Aquele corpo era feminino. Uma mulher, com todas as honrarias de um guerreiro de elite. Essa revelação não só desafiou uma narrativa consolidada, como também escancarou o preconceito silencioso que acompanhava muitos estudos históricos. Por décadas, os especialistas viram o que queriam ver. Não importava quantas pistas gritavam o contrário. Uma tumba guerreira, até então, só podia pertencer a um homem. Mas a escavação de Birka virou essa ideia de cabeça para baixo. Mulher sepultada ali, chamada hoje apenas de a Guerreira de Birka, não era simbólica. Ela não era parte de uma saga mitológica. Ela viveu, ela guerreou. E foi enterrada com respeito, com glória, com os mesmos rituais que um comandante militar receberia. Isso abriu espaço para uma pergunta incômoda, mas inevitável. Quantas outras guerreiras foram ignoradas ao longo da história? Simplesmente porque ninguém se deu ao trabalho de investigar? A descoberta de Birka é um divisor de águas. Ela mostra com crueza e clareza como o machismo estrutural não é exclusividade de tempos antigos. Ele contaminou até mesmo os olhos da ciência moderna. E nos lembra de que a história, muitas vezes, não é contada pelo que foi, mas pelo que os narradores escolheram ver. E agora que sabemos disso, a próxima etapa dessa jornada é ainda mais provocadora. Se essas mulheres realmente existiram, então o que sabemos sobre o papel que elas desempenharam na guerra? Será que lutavam por paixão? Ou comandavam pelo puro instinto da estratégia? Esqueça a imagem da mulher guerreira movida por paixão ou vingança romântica. As escudeiras vikings, quando empunhavam uma lâmina, não estavam ali por um coração partido. Elas estavam ali para vencer. As sagas nórdicas estão repletas de nomes femininos que não apenas participaram das batalhas, mas as lideraram. Lagertha é um dos exemplos mais emblemáticos. Descrita por Saxão Gramático no século XII, ela não era apenas uma guerreira, era uma estrategista feroz, temida por homens e louvada pelo próprio Ragnar Lothbrok. Quando Ragnar foi derrotado, foi Lagertha quem virou o jogo. Comandou, um exército venceu a guerra e no fim ainda tomou o trono da Noruega para si. Ela não seguiu um rei. Outra figura lendária, Alfhild, começou sua jornada como princesa e terminou como pirata. Vestiu-se de guerreira, escapou de um casamento arranjado, formou uma tripulação só de mulheres e espalhou o terror pelos mares. Seus feitos ecoam como o grito de liberdade de quem nunca aceitou viver nas margens. Essas mulheres não esperavam ordens. Elas davam, eram respeitadas por sua habilidade, sua coragem e por uma liderança que não pedia licença. O campo de batalha era seu território de comando. E o que as movia não era emoção cega,
Era estratégia, era propósito, era honra. No entanto, ao longo dos séculos, esse poder foi distorcido. Com a ascensão de sociedades patriarcais, a imagem da guerreira foi sendo suavizada, romantizada ou apagada. O papel original dessas escudeiras foi recortado e reescrito para caber em moldes mais aceitáveis ao olhar masculino. Mas a verdade crua das sagas é outra. Essas mulheres sabiam matar, sabiam liderar e sabiam, acima de tudo, que sua presença em batalha era uma afronta direta às convenções. Elas não pediam espaço, tomavam. E enquanto a história tentou empurrá-las para o rodapé das lendas, os relatos persistiram, como brasas enterradas sob a neve, esperando o momento certo para reacender. Só que havia algo ainda mais profundo na alma dessas guerreiras. Algo que ia além da espada e da estratégia. Algo que pulsava no sangue, nos ritos, nas oferendas. Na próxima etapa, mergulharemos nos rituais que moldavam o espírito das escudeiras, porque na guerra viking o sagrado e o violento andavam de mãos dadas. Se você acha que a guerra era apenas força bruta entre os vikings, está enganado. A guerra era também espiritual, e as escudeiras sabiam disso como ninguém. Cada espada, empunhada por uma mulher viking, carregava mais do que ferro. Carregava rituais antigos, símbolos sagrados e pactos silenciosos com as forças que regiam o destino. Havia códigos. Códigos de honra, de morte e de pertencimento. E havia sangue. Não só o que se derramava no campo de batalha, mas o que se oferecia nos rituais. O sangue das escudeiras era parte de algo maior. Um ciclo de sacrifício, glória e renascimento. Para algumas, a iniciação na vida guerreira não vinha apenas com o treino físico, mas com cerimônias noturnas à luz de tochas. Ali, juramentos eram feitos à deusa Freyja, a senhora da guerra, do amor e da morte. Diziam que ela própria montava em um carro puxado por gatos e recebia metade dos guerreiros mortos em batalha. A outra metade ia para Odin. A presença de Freyja nas tradições femininas de guerra não era à toa. Ela era o arquétipo da mulher que ama e mata, do poder cíclico que dá e tira a vida. Outra divindade presente nos corações das escudeiras era Skadi, a deusa da caça, das montanhas e da vingança. Fria, implacável, selvagem, uma força que moldava a alma das que caminhavam para a guerra sem medo de morrer. Era comum que essas mulheres carregassem símbolos pagãos nos escudos ou trançassem runas nos cabelos antes de uma batalha. Elas invocavam proteção, força e clareza mental, não por superstição, mas por tradição, por respeito às forças invisíveis que regiam o caos da guerra. Muitos desses ritos eram secretos. Pouco sobreviveu aos séculos de cristianização e silêncio, mas os arqueólogos encontraram evidências em amuletos, inscrições rúnicas e objetos fúnebres enterrados com guerreiras, como taças cerimoniais, pedras de sacrifício e restos de animais. Esses vestígios contam uma história poderosa. A guerra para essas mulheres não era só sobrevivência, era missão, era destino. O campo de batalha era sagrado, e nelas havia um fogo que nenhuma espada podia apagar. É nesse ponto onde a realidade e o mito se tocam, onde as escudeiras se confundem com as valquírias. Na próxima parte da jornada, vamos atravessar esse limiar entre a carne e o divino, entre a guerreira e a entidade, e descobrir como muitas vezes as mulheres vikings não eram apenas humanas. Elas eram lendas vivas. No coração pulsante das sagas nórdicas, há figuras envoltas em névoas místicas, montando cavalos alados e cruzando os céus antes de cada batalha. Elas não eram apenas observadoras, eram escolhidas. Chamavam-se valquírias. Mas, e se te disséssemos que muitas escudeiras de carne e osso foram confundidas com essas entidades? Ou talvez tenham se inspirado nelas. O nome Valquíria vem do nórdico antigo Valkyria, aquela que escolhe os mortos. Elas cavalgavam entre guerreiros, separando quem viveria e quem cairia com honra.
Eram mensageiras de Odin, senhor da guerra e da sabedoria, e levavam os bravos para Valhalla. Mas havia algo mais profundo por trás desse mito. As valquírias refletiam um ideal feminino de força transcendental, de soberania sobre o destino, um espelho mítico das escudeiras reais que lutavam no chão gelado da Escandinávia. Os poetas da época, ao verem mulheres liderando batalhas, talvez as tenham elevado à categoria de divindades, ou ao contrário, criaram as valquírias para dar forma ao que viam diante de si. Guerreiras indomáveis, decididas, com olhar de trovão. Essa fronteira entre o real e o mitológico não era rígida para os nórdicos. A cultura oral flutuava entre história e lenda, e nas longas noites sob as auroras boreais, a memória ganhava contornos de fantasia. Mas as semelhanças são claras. As valquírias eram representadas com armaduras reluzentes, lanças e capacetes, assim como as escudeiras descritas nas sagas. Elas comandavam os ritmos da morte e da glória, assim como Lagertha, Alfhild e outras mulheres reais ou semi-lendárias. Elas não esperavam que os deuses as escolhessem. Elas escolhiam. Elas decidiam. Elas tomavam o controle do destino. Há estudiosos que sugerem que a imagem da valquíria nasceu da observação direta dessas mulheres guerreiras, que o mito não apagou a realidade, mas a eternizou. E o mais simbólico. Em uma sociedade onde o destino era tudo, onde os deuses moldavam a vida humana como esculpidores moldam a pedra, ser confundida com uma valquíria era o ápice da honra. Significava que você era mais que humana. Você era memória, viva. Era força ancestral. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. As vozes que celebravam essas guerreiras começaram a se calar. As páginas da história começaram a ser escritas por mãos diferentes. E uma pergunta ecoa entre os túmulos antigos e os salões vazios das sagas esquecidas. Por que a história apagou as guerreiras nórdicas? O silêncio nem sempre é esquecimento. Às vezes é apagamento. Intencional, calculado, meticuloso. Durante séculos, as escudeiras vikings foram pouco mais que rumores nas entrelinhas das sagas. Mas por quê? O que fez com que figuras tão imponentes fossem reduzidas a sombras em registros históricos? A resposta começa com uma mudança de fé e de narrativa. Com a cristianização da Escandinávia entre os séculos X e XI, uma nova ordem cultural se impôs. O paganismo foi sufocado. Os deuses antigos, demonizados. E com isso, as figuras femininas que antes representavam poder e presença nas batalhas passaram a ser vistas com desconfiança, até desaparecem. O cristianismo medieval não tinha espaço para mulheres em armas. O ideal feminino passou a ser Maria, santa, silenciosa, submissa. Uma antítese das escudeiras que empunhavam espadas e comandavam embarcações. Na nova lógica, não havia honra em uma mulher que sangrava por conquista, só pecado, e os cronistas, em sua maioria monges, registravam o mundo conforme seus próprios filtros. E nesses filtros, as guerreiras não entravam. Elas destoavam, ameaçavam, perturbavam a ordem sagrada da boa mulher. Assim, as escudeiras foram sendo apagadas, não com fogo ou espada, mas com tinta. Décadas viraram séculos. As gerações seguintes leram versões filtradas, onde a glória era masculina, o heroísmo era masculino, a guerra era masculina, e toda exceção virava lenda ou heresia. Até a própria arqueologia, já no mundo moderno, carregou esse viés. Por muito tempo, sempre que se encontrava um túmulo com armamentos e insígnias de alto status, os arqueólogos presumiam homem, mesmo sem analisar os ossos, mesmo sem evidências anatômicas. Foi assim até o caso de Birka, que já exploramos, um choque de realidade que desafiou séculos de convenções. Mas esse apagamento histórico não é exclusivo do mundo nórdico. Mulheres guerreiras foram silenciadas em várias culturas. Amazonas, rainhas guerreiras africanas, samurais femininas no Japão feudal. A história
Ou melhor, quem a escreveu, preferiu a narrativa da delicadeza à da espada. E ao fazer isso, mutilou parte da verdade. Por isso, cada nova descoberta é mais do que arqueologia. É uma restituição. É justiça histórica. E enquanto reconstruímos essas histórias perdidas, surge outra pergunta inevitável. O que aconteceu com as últimas escudeiras? Onde elas foram parar? O que levou o brilho feroz das escudeiras a se apagar? Como um fogo que arde intenso e lentamente se extingue. A resposta está enraizada nas profundas transformações que varreram a Escandinávia durante os séculos, finais da era viking. O gélido vento do cristianismo soprou mais forte. Com ele, veio uma revolução cultural que não apenas mudou crenças, mas remodelou toda a estrutura social e o papel da mulher na comunidade. As escudeiras, que por gerações haviam empunhado espadas e comandado batalhas, viram seu lugar ser contestado por uma nova ordem. Uma ordem que prezava pela domesticidade, pela submissão e pela paz imposta pela nova religião. A cristianização da Escandinávia não se deu apenas por conversão espiritual, mas por uma verdadeira reestruturação de poder. A antiga ordem guerreira, baseada em mitos e deuses pagãos, deu lugar ao controle eclesiástico e ao fortalecimento do patriarcado medieval. Neste cenário, as mulheres guerreiras deixaram de ser uma presença legítima e valorada. Elas foram relegadas ao silêncio, à sombra da história, enquanto seus feitos eram ocultados ou transformados em meras lendas para não desafiar o novo status quo. Além disso, a mudança no contexto social também significou menos guerras e invasões vikings. As batalhas foram substituídas por alianças políticas, casamentos arranjados e uma estabilidade que não demandava mais a figura da escudeira como guerreira. Mas o desaparecimento dessas mulheres não foi apenas cultural, foi também físico. Com o declínio das expedições e dos conflitos, a necessidade e o espaço para que mulheres lutassem diretamente no campo de batalha foram diminuindo até quase desaparecer. Ainda assim, por um tempo, resistiram. Até as últimas escudeiras, guerreiras solitárias ou em pequenos grupos, que continuaram a empunhar suas armas em nome da honra e da linhagem ancestral, foram tragadas pela maré da história. O fim das escudeiras é um eco da transformação da Escandinávia, de uma terra de lendas de aço e fogo para um continente cristianizado, onde o papel da mulher seria reconfigurado por séculos. E assim, a imagem da escudeira foi lentamente se tornando um mito, uma sombra que persistia em contos sussurrados, mas que não mais marchava nas ruas ou cruzava os campos de batalha. Mas essa sombra não desapareceu por completo. Ela ganhou vida novamente, centenas de anos depois, nas telas, nas páginas, nas narrativas modernas. É chegada a hora de olhar para esse renascimento, de desvendar o que as escudeiras significam para nós hoje. Vamos mergulhar na cultura pop e no imaginário contemporâneo para entender como essas guerreiras ressurgiram, mais vivas do que nunca. Pronto para essa nova viagem? No palco da cultura moderna, as escudeiras ressurgem como heroínas imponentes, símbolos de força e independência. Mas o que há de verdade por trás dessas representações? Quanto é história fiel e quanto é ficção adornada? Quando pensamos em Lagertha, a escudeira que conquistou milhões através da série Vikings, nos deparamos com uma personagem que encarna bravura e liderança. Ela é a personificação do poder feminino em um mundo dominado por homens. Uma mulher que desafia o destino com seu escudo e sua espada. Mas será que Lagertha existiu de fato? As sagas que mencionam seu nome são fragmentos da tradição oral, permeadas por elementos míticos e interpretações subjetivas. Ainda assim, sua figura se tornou um arquétipo poderoso, inspirando gerações a questionar e valorizar o papel das mulheres na história. No universo dos games, como em Assassin's Creed Valhalla, encontramos guerreiras em batalhas épicas, reforçando a ideia de que as escudeiras eram comuns e essenciais. A imersão visual e a narrativa envolvente ajudam a popularizar essa imagem, mas é fundamental lembrar que aqui a história se mistura com a fantasia, construindo um espetáculo que nem sempre respeita as nuances do passado.
Filmes como The Northman também trazem ecos das sagas nórdicas, misturando realismo brutal com simbolismos arquetípicos. Eles apresentam as escudeiras como mulheres que não só lutavam, mas que incorporavam forças sobrenaturais, guiadas por deuses e destinos inevitáveis. Esse retrato, embora carregado de exageros, também cumpre um papel importante. Revive o interesse pela história viking, reacende a chama de sua mitologia e convida o público a investigar além do que foi contado. Contudo, é preciso cautela. A cultura pop frequentemente glorifica a escudeira como um símbolo quase invencível, às vezes descolado da realidade histórica. Nem todas as mulheres nórdicas eram guerreiras, e o contexto da época era muito mais complexo e restritivo do que as telas permitem mostrar. Mesmo assim, essa nova mulher viking tem um impacto cultural profundo. Ela ressignifica a história, desafia estereótipos de gênero e inspira uma conversa global sobre o empoderamento feminino. No século XXI, a escudeira deixa de ser apenas uma figura do passado para virar um símbolo contemporâneo de resistência, coragem e identidade. Mas o que exatamente essa figura representa hoje? Por que o mundo moderno voltou seus olhos para essas guerreiras das sombras? Vamos descobrir agora o que o renascimento das escudeiras significa para a nossa geração. No alvorecer do século XXI, as escudeiras deixaram as páginas amareladas das histórias antigas para emergir como símbolos vivos de força, coragem e transformação. Elas não são apenas figuras do passado. Tornaram-se bandeiras erguidas por mulheres que buscam resgatar sua própria voz, sua própria luta. Esse renascimento tem raízes profundas, conectadas ao despertar do feminismo, à busca por modelos históricos que rompam com a visão limitada e patriarcal do mundo. As escudeiras, outrora apagadas pela poeira do tempo e pela imposição da cristandade, ressurgem como ancestrais poderosas, inspirando uma nova geração que vê nelas espelhos de sua própria bravura. Não se trata apenas de celebrar o passado, mas de reivindicar um espaço no presente. Elas são símbolos que desafiam o silêncio histórico, convidando mulheres modernas a ressignificar suas batalhas diárias, seja contra preconceitos, limitações sociais ou o medo. Mulheres em todo o mundo encontram na imagem da escudeira uma chama que ilumina a jornada por autonomia, respeito e igualdade. São líderes, artistas, guerreiras do cotidiano que buscam na coragem das nórdicas a inspiração para conquistar seus próprios campos de batalha. Este renascimento é também uma ponte entre mundos. Conecta a brutalidade dos séculos gélidos com a esperança vibrante dos tempos atuais, mostrando que a essência da luta feminina transcende eras. Mas, acima de tudo, revela um segredo guardado a ferro e fogo. A força das escudeiras nunca se apagou. Ela vive no sangue, nas histórias contadas ao redor do fogo, nos gestos firmes e nas vozes que se erguem para recontar a saga da mulher guerreira. No fim, o que essas mulheres representam é uma herança de bravura e resistência, um convite para que cada pessoa descubra sua própria força e não tema empunhar a espada da verdade. Agora, antes de encerrarmos essa jornada épica, vamos refletir sobre o que realmente significa essa história. Aquela que as escudeiras escreveram com sangue, honra e determinação. As escudeiras vikings foram muito mais que meras lendas ou personagens de mitos antigos. Elas foram uma força real, cravada no aço de suas espadas e nas estratégias afiadas que moldaram batalhas, cultura e a própria narrativa da era viking. Estas mulheres desafiaram as normas rígidas de seu tempo, rompendo o silêncio que a história tentou impor. Hoje, ao olhar para trás, percebemos que as escudeiras não eram sombras. Elas eram as próprias sombras que se moviam silenciosas, invisíveis aos olhos da tradição, mas indomáveis e poderosas na essência. Elas enfrentaram o mundo com coragem, honra e uma vontade feroz de existir em pé de igualdade, sem precisar pedir permissão. E mesmo depois de terem sido quase apagadas, sobreviveram através das histórias que se recusaram a morrer, inspirando gerações que ainda buscam entender a verdadeira dimensão do poder feminino. Agora,
Fica a pergunta que ecoa nas gélidas paisagens da história. Será que a história fez justiça a essas guerreiras? Ou estamos apenas começando a desvendar a ponta do iceberg? Se essa jornada te tocou, se você sente que essa história merece ser ouvida e contada mais e mais, não deixe de se inscrever no canal. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que querem descobrir a verdade por trás das lendas. E deixe aqui nos comentários qual escudeira você gostaria de ver retratada com mais detalhes, porque as sagas continuam e você faz parte delas. Não perca as próximas batalhas, as próximas descobertas, porque aqui desenterramos a verdadeira história viking, sem filtro, sem romantismo, mas com toda a força da realidade. Até a próxima saga.